Você já teve a sensação de estar mudando, mas ninguém percebe? Você suporta calado, cresce em silêncio. Enquanto o mundo te ignora, você luta batalhas que ninguém vê. Mas e se eu te dissesse que isso não é fraqueza? Que essa invisibilidade é o maior sinal de evolução? Hoje você vai descobrir 11 provas ocultas de que está se tornando inabalável. E se você se reconhecer em cada uma delas, parabéns. O guerreiro já está despertando dentro de você. 1. Você não reage como antes. Eu lembro exatamente da última vez em que explodi. A sala era pequena, quente. O ventilador fazia um barulho irritante, girando devagar, como se zombasse da minha paciência. A luz da lâmpada tremia. O tempo parecia suspenso. E então veio uma frase, curta, seca, afiada. Você nunca vai mudar. Não foi dita com raiva. Foi pior. Foi dita com desprezo. E aquilo me rasgou. Senti o estômago embrulhar, a mandíbula travar, o punho se fechar sozinho. Tive vontade de gritar, bater na mesa, me justificar, mostrar que eu não sou mais aquele cara. Mas eu não fiz nada disso. Pela primeira vez, em vez de reagir, eu respirei. Baixo, profundo, lento. Como quem segura uma faca invisível cravada no peito e escolhe não puxar. Eu não respondi, não rebati, só olhei. Por dentro, o caos. Por fora, silêncio absoluto. E foi nesse momento que eu entendi algo que nenhum livro, nenhum vídeo e nenhuma conversa tinha me ensinado. Quando você escolhe não reagir, não é covardia, é domínio. É o tipo de poder que ninguém aplaude, mas que separa os fracos dos guerreiros. Antes, eu era refém de cada provocação. Qualquer crítica, qualquer ironia, era gatilho para uma explosão. Mas agora, eu observo, porque quem reage está sendo controlado. Quem responde na fúria ainda é escravo das próprias emoções. E eu cansei de ser escravo. Hoje, o silêncio é a minha resposta mais cruel, porque ele mostra que o que me fere já não me comanda. E sabe o que aconteceu depois? Nada. Não teve aplauso. Ninguém disse, parabéns por não ter surtado. O mundo continuou o mesmo. Mas eu fui dormir em paz, sem culpa, sem arrependimento. Só com a certeza de que, pela primeira vez, eu não perdi para mim mesmo. E talvez seja assim que começa a verdadeira evolução. Quando você percebe que não precisa vencer o outro, precisa vencer só a si mesmo. Então, se hoje você cala onde antes gritava, se você respira onde antes explodia, se você observa em vez de reagir, não se preocupe com o que o mundo pensa. Isso não é fraqueza, é autocontrole. E o autocontrole é a primeira marca do guerreiro. 2. Você começou a se afastar, sem avisar ninguém. Eu não avisei, não mandei mensagem, não publiquei indireta, não deixei rastros. Eu apenas fui, aos poucos, como a maré que se retira sem alarde, sem barulho, sem pedir licença. E o mais curioso, ninguém percebeu. Eu parei de responder, parei de aparecer. Comecei a observar as conversas sem vontade de participar. Não era mágoa, não era orgulho, era só exaustão, cansaço de me forçar a ser o que esperavam, de sorrir quando por dentro tudo estava escuro. E então, um dia, entre uma notificação ignorada e um convite recusado, eu percebi. Eu estava me desligando. Como quem acorda de um sonho longo e percebe que aquilo nunca foi casa, só abrigo temporário. As conversas ficaram vazias, as risadas forçadas. E eu entendi. Eu estava cercado, mas me sentia sozinho. E foi nesse vazio que nasceu uma coragem estranha. A coragem de ir embora sem dizer adeus. Porque a verdade é essa. Quem realmente importa, sente. O resto só nota sua ausência quando precisa de algo. Me afastei porque cansei de me explicar. Cansei de manter laços frouxos por obrigação emocional. Cansei de regar plantas mortas. E não foi fácil. Eu me questionei, me senti cruel, egoísta, frio. Mas no fundo, era só sobrevivência. A paz que eu estava buscando
Nunca coube em lugares barulhentos. E hoje, mesmo sozinho, mesmo distante, eu respiro diferente. Porque não há nada mais libertador do que sair de onde sua alma já partiu há muito tempo. E se você também começou a se afastar, não precisa se culpar. O caminho do guerreiro é solitário, mas é no silêncio que ele encontra sua força. 3. Você sente mais dor, mas suporta melhor. A dor não sumiu. Pelo contrário, ela ficou mais intensa, mais sutil, mais constante. Hoje, ela não grita como antes. Ela sussurra, no silêncio da madrugada, nos momentos em que ninguém está olhando. Eu a sinto quando deito, quando respiro fundo, e às vezes, até quando sorrio. Mas há uma diferença brutal. Ela já não me derruba. Antes, qualquer dor me afogava. Eu me perdia em crises, explosões, noites sem fim. Qualquer decepção me desmoronava. Mas hoje, eu não fujo mais dela. Eu olho a dor nos olhos, como quem encara um velho inimigo que virou mestre. Porque aprendi que toda dor vem com uma lição, mas só para quem não tenta anestesiar. E eu parei de fugir. Não me entorpeço mais com distrações, vícios, conversas vazias. Eu deixo ela me atravessar. E quando ela vai embora, eu percebo. Algo em mim ficou mais forte, mais sólido, mais frio, mas também mais livre. A dor ainda vem, mas agora ela me encontra pronto. E não importa o que aconteça lá fora, o que habita aqui dentro já não quebra com facilidade. Isso não significa insensibilidade, significa resistência. Significa que eu me tornei maior do que as feridas que carregava. E se hoje você ainda sente dor, mas permanece de pé, mesmo que seja cambaleando, então a sua força já nasceu. Você só precisa continuar. Porque quanto mais dói, mais você aprende a suportar. E quando suportar se torna natural, ninguém mais consegue te dominar. 4. Você se cobra mais, mesmo quando já está fazendo o seu melhor às vezes. Eu paro. Olho tudo o que já construí. E ainda assim, uma voz sussurra. Não é o suficiente. Pode ser depois de um dia produtivo, de uma vitória silenciosa, de um avanço que poucos notariam. Mas essa voz, ela não se cala. Ela me cobra, me empurra, me fere. E o mais estranho, ela vem de dentro. Não é o mundo. Sou eu. Eu contra mim. Eu com a sensação constante de que eu deveria estar fazendo mais. E isso cansa. Cansa porque ninguém vê o esforço. Cansa porque enquanto todos dizem você está indo bem, você se sente como se estivesse sempre atrasado, correndo contra um inimigo invisível que está sempre um passo à frente. Mas tem algo que poucos entendem. A cobrança excessiva não é sinal de ego, é o eco de um trauma. É o reflexo de quem um dia foi pequeno demais, fraco demais, invisível demais, e jurou que nunca mais se sentiria assim. É a maldição de quem sobreviveu, de quem construiu força no meio da tempestade, mas nunca aprendeu a descansar quando o sol voltou. Porque o guerreiro, ele luta até quando não há batalha. E se você sente isso, se mesmo quando dá o seu melhor, ainda se sente insuficiente, não se odeie por isso. Isso significa que você está se movendo. Ainda não chegou no topo, mas também já não é mais quem rastejava. Você se cobra porque sabe do que é capaz, porque já enxergou a versão mais forte que existe dentro de você, e não vai descansar até encontrá-la. Só cuidado. O aço precisa de fogo, mas também precisa esfriar, e você não precisa se destruir para se transformar. 5. Você parou de esperar que os outros entendam sua jornada no começo. Eu queria ser compreendido. Queria que vissem o que eu carregava. Que entendessem minhas escolhas, minhas ausências, minhas decisões. Que soubessem que eu estava tentando manter a cabeça erguida, tentando me reconstruir por dentro enquanto sorria por fora. Eu me explicava demais. Tentava justificar minha dor, minha distância, minha transformação. Mas sabe o que eu aprendi? Ninguém entende a profundidade de uma dor que não sentiu. E ninguém vai caminhar contigo num caminho que não foi feito para eles. A jornada do guerreiro é silenciosa e às vezes incompreensível até para ele mesmo. Então parei. Parei de esperar empatia onde só havia julgamento.
Parei de traduzir a minha alma em uma língua que os outros não queriam aprender. Parei de me machucar tentando ser aceito por mentes rasas. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Nem todo mundo vai entender o que você faz, e tudo bem. Alguns vão rir, outros vão duvidar. E muitos só vão te procurar quando quiserem que você volte a ser fraco. Porque a sua força incomoda, a sua mudança assusta. Então, hoje, eu sigo. Com ou sem aplauso. Com ou sem companhia. Porque o que eu estou construindo é para mim, para a versão que eu quero me tornar. E quem tiver que caminhar ao meu lado, vai encontrar o próprio caminho para chegar até aqui. Não explico mais. Não traduzo mais. Eu caminho. E deixo que meus passos contem a história. Porque no fim, a jornada só precisa ser compreendida por uma pessoa. Aquele que tem coragem de continuar, mesmo sem plateia. 6. Você começou a dizer não. Houve um tempo em que eu dizia sim para tudo. Para os pedidos, as expectativas, as pressões. Para as pessoas que drenavam minha energia. Para as demandas que me afastavam do que realmente importava. Eu carregava o peso do mundo nas costas. E ainda assim, continuava dizendo sim. Até que o corpo cansou. A mente gritou. O silêncio interno virou um grito ensurdecedor. Foi quando eu entendi. Dizer sim para tudo é dizer não para você mesmo. E isso é uma sentença lenta de morte. Comecei a dizer não, sem medo, sem culpa, sem explicação. Foi como cortar correntes invisíveis. E a reação foi imediata. Alguns se afastaram. Outros tentaram me convencer a voltar a ser prisioneiro. Mas eu não voltei. Porque o não é minha primeira linha de defesa. Minha arma mais poderosa. Dizer não me torna ruim. Me torna livre. Me torna dono da minha vida. E quando você aprende isso, nada e ninguém pode te controlar. Porque o respeito começa quando você começa a se respeitar. E o respeito próprio é o começo de toda revolução. 7. Você começou a se sentir sozinho, mas não solitário. A solidão chegou devagar. Primeiro, como um espaço vazio no meio da multidão. Depois, como um silêncio frio que preencheu os cantos da minha mente. Eu me senti só, verdadeiramente só. Mas não foi um vazio desesperador. Foi um espaço de respiro. Um silêncio que me deu voz. No meio da ausência de pessoas, eu encontrei a mim mesmo. Descobri que ser sozinho não é ser abandonado. É estar em paz com a própria presença. E essa solidão não machuca. Ela fortalece. Porque quando você para de buscar o eco das vozes externas, você começa a ouvir o rugido que vem de dentro. Aquele que não pede permissão, que não se dobra, que não teme a escuridão. Eu me tornei meu próprio santuário. Minha fortaleza. E se antes a solidão me assustava, hoje ela é a minha armadura mais resistente. Porque quem é solitário não está perdido, está livre. Livre para ser tudo o que precisa ser. E se você sente essa solidão que não pesa, saiba, você não está sozinho. Você está se tornando invencível. 8. Você perdeu o interesse em discutir com ignorantes. Houve um tempo em que eu me desgastava tentando provar que eu tinha razão. Tentava abrir a mente das pessoas que só queriam fechar a boca. Gastava minha voz, meu tempo, minha energia tentando dialogar com quem não queria ouvir. Mas aí, eu cansei. Perdi o interesse. Porque discutir com ignorantes não é debate. É só um jogo de desgaste. Um teatro onde os atores fingem que querem entender, mas só querem vencer. E eu não estou mais nesse espetáculo. Eu escolho onde gasto minha força, onde lanço minha palavra. Porque energia é moeda rara. E desperdiçá-la tentando convencer quem não quer mudar é ser cúmplice da própria estagnação. Então eu me calo, não porque não tenho o que dizer, mas porque aprendi que o silêncio é o escudo mais afiado e a indiferença, a lâmina mais fria. Quem perde tempo tentando mudar o mundo com os olhos vendados está fadado a nunca ver a própria transformação. Eu perdi o interesse, e você deveria perder também. Porque a única batalha que vale a pena é aquela que acontece dentro de você. 9. Você trocou o prazer imediato por disciplina. Houve um tempo em que o prazer era o rei. O sorriso fácil, o momento fugaz, o escape rápido.
Eu me afogava em tentações que só serviam para me entorpecer. Cada fuga era uma mentira que eu contava para mim mesmo. Só mais essa vez. Amanhã eu começo. Mas amanhã nunca chegava. E o ciclo se repetia. Até que algo dentro de mim quebrou. Eu vi a verdade nua e crua. O prazer imediato é uma prisão disfarçada de liberdade. Uma armadilha que te afasta daquilo que realmente importa. Então, eu decidi trocar. Troquei o prazer por disciplina. Por horas de esforço silencioso. Por escolhas difíceis. Por sacrifícios que ninguém vê, mas que transformam tudo. Hoje, a dor da renúncia é meu combustível. A resistência à tentação, meu poder. Porque sei que a verdadeira liberdade não está no que você sente agora. Está no que você constrói para o amanhã. Se você também trocou o prazer pelo esforço, saiba. Você está no caminho certo. E a vitória é só questão de tempo. 10. Você aprendeu a amar o silêncio. No começo, o silêncio me assustava. Era um vazio inquietante, uma prisão invisível. Eu buscava barulho, distrações, vozes que preenchessem o vazio. Mas o silêncio, ele não perdoa. Ele te força a encarar o que está escondido. A dor, os medos, as mentiras que contamos a nós mesmos. No silêncio, não há para onde fugir. Então, eu aprendi. Aprendi a sentar com o silêncio, a olhar dentro dele, a acolher o que ele traz. Porque no silêncio, nascem as maiores verdades. A força que não precisa de aplausos. A paz que não depende de ninguém. O silêncio se tornou meu santuário, minha arma, meu refúgio. E se você ainda teme o silêncio, saiba, é porque ele está te chamando para se tornar imbatível. 11. Você percebeu que a verdadeira luta é contra si mesmo. Eu lutei contra eles. Contra as vozes que me atacavam, contra os fantasmas do passado, contra as dúvidas que corroíam a alma. Pensei que o inimigo estava lá fora, no olhar dos outros, nas circunstâncias cruéis, nas traições silenciosas. Mas a verdade cruel me encontrou. A guerra real sempre esteve dentro de mim, contra o medo que sussurrava para desistir, contra o orgulho que me cegava para os erros, contra a fraqueza que eu tentava esconder até de mim mesmo. E a batalha é interminável. Não há trégua, não há descanso para quem quer ser mais. Mas é nesse fogo interno que a alma se forja. Na dor dessa luta constante, eu encontrei minha maior força. Porque a vitória não está em conquistar o mundo, está em conquistar a si mesmo. Se você está travando essa luta, saiba que não está sozinho. Você é um guerreiro. E essa é a batalha mais importante que existe. Você percorreu um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Sentiu o peso da luta interna, a solidão da transformação, o silêncio que destrói e reconstrói. Agora, a escolha está diante de você. Continuar sendo refém das próprias emoções, ou assumir o controle e se tornar o verdadeiro senhor do seu destino. O guerreiro estoico não espera aplausos, não busca aprovação. Ele age, mesmo quando ninguém vê. Ele luta, mesmo quando ninguém entende. Então, eu te desafio. Respire fundo, reflita e faça o que deve ser feito. Comece agora, hoje, porque a vida não espera pelo momento perfeito. Ela exige coragem, e coragem é para os que agem. Se identificou? Quer continuar essa jornada? Curta, compartilhe e se inscreva. Junte-se aos que decidiram não mais ser vítimas. Seja parte da revolução silenciosa. Seja o guerreiro estoico.